Agora. Boa noite a todos que chegaram por aqui, né, os estudantes da disciplina de TCC. Iniciamos hoje mais um semestre e com a programação, né, dos seminários, esse semestre a gente vai ter vários seminários e focaremos muito na metodologia. A gente colocou um calendário subdividido, né, várias etapas, porque a gente compreendeu que vocês... É uma parte que vocês ainda têm muitas dúvidas, muitas dúvidas mesmo do qual metodologia utilizar, qual procedimento, qual técnica, né? Então, a gente começa hoje, né, com a professora Ana Maria, que é nossa professora, alguns semestres atrás, ela estava com a gente na disciplina de marketing e tal. Ela é do nosso departamento, né, do DCSA, professora da área de administração, e hoje ela vai começar falando sobre metodologia para o TCC, né, por onde começar. Semestre passado, para quem estava na disciplina de pesquisa aplicada 2, tiveram uma aula sobre metodologia também, mas foi uma aula só, foi muito rápido, e vocês não tiveram condições de fazer uma metodologia digna para o projeto, né? Ficou meio capenga. Então, agora a gente vai retomar, e aí a gente começa com a professora Ana e tal. A professora Ana está livre, né, o horário que você precisar, e quando ela terminar, a gente continua aqui na sala, né? Eu e vocês, estudantes, que é para a gente falar sobre a disciplina em si, algumas dúvidas que vocês estão, tá certo? Mas, por enquanto, foque no que a professora Ana vai explicar. Como vocês já tiveram uma aula semestre passado, então vocês já têm uma ideia do que dá para fazer com o trabalho de vocês e do que não dá. Então, à medida que ela for falando, vocês anotem as dúvidas. Tu acha melhor o que, Ana? Pergunta no final ou pergunta durante? Eu acho melhor no final. Pronto. Não, Então, mas pode vocês... ser durante também, porque como vou estar vendo o chat, aí eu posso, porque às vezes passa batido, né? E às vezes é no momento, eu prefiro durante. Pronto, aí vocês levantam a mãozinha, como sempre. Não fiquem com vergonha, porque vocês sabem que a dúvida, quando leva para casa, ela é cobrada depois. Então, pergunte, a gente está em casa, todo mundo se conhece, a maioria é de uma turma só, né? Mas quem não é, sinta-se acolhido também, abraçado. E vamos lá. Professora Ana, é com a senhorita. Obrigada, viu? Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu vou falar aqui uma parte que a professora Cibele pediu, né? Me convidou, essa parte introdutória, né, Cibele, da metodologia. Então, vocês vão ter outros seminários mais pontuais, né, na temática, que com certeza vai ser muito válido para vocês. Então, é como eu falei, né, com ela. Gente, só um minutinho, tá? Só um minuto, por favor. Desculpa, gente, é a minha filha que chamou aqui bem rapidinho. Então, vou falar sobre essa parte introdutória, né, sobre essa noção que vocês precisam ter da metodologia, que é uma parte extremamente importante do TCC, e eu digo mais, é uma das mais importantes, porque o referencial teórico, a gente consegue desenvolver, assim, é trabalhoso, mas a gente consegue desenvolver, mas a metodologia a gente tem que estar muito preciso no que a gente vai estudar, muito direto e realmente colocar as etapas todas que foram utilizadas, porque ela precisa ter a metodologia do TCC, né, que é para artigo de vocês, mas toda metodologia ela precisa ter um rigor metodológico. E esse rigor metodológico ele vem sendo pautado nas etapas que você descreve. E aí eu tenho até uma fala de um professor no mestrado que eu nunca me esqueço, nunca. Ele disse que a metodologia de uma dissertação, né, mas de qualquer trabalho acadêmico, ela tem que estar tão bem escrita, tão clara, tão objetiva, né, onde você coloca as etapas que você vai seguir de uma forma tão direta e compreensível, que ele dizia assim, olha, se você morrer, né, e você tiver a seção 1, o referencial teórico e a metodologia completa, com as etapas bem definidas,
Se você morrer, uma pessoa, se pegar o seu projeto, ela consegue desenvolver. Por quê? Porque você descreveu bem as etapas, então é só a pessoa seguir as etapas. Então, esse é o rigor que toda a parte metodológica ela requer, tá certo? Eu vou colocar aqui para apresentar. Ai, meu Deus, agora demora um pouquinho, né? Agora foi. Boa noite, professora. Desculpe o atraso. Boa noite, professora Cibele. Boa Probleminha noite. aqui na internet, viu? Me desculpa aí o atraso. Eu não gosto de atrasar, não, mas fui obrigada. Não, mas tranquilo, começou agora. Ah, Foi. graças a Deus, não tem nada não, né? A internet, a minha internet hoje ficou instável o dia todinho. Pronto. E aí daqui ela oscila. E basta chover aqui em Solânia, não sei o que é que tem a ver, né? A água com os cabos de internet, que ela fica oscilando. Eu não entendo, não. Mas aqui em João Pessoa Logística também, viu, aí. Lúcia? Aqui E é do é, né? mesmo jeito. Ah, meu Deus. Pois, não vou atrapalhar mais a senhora, não. Desculpe aí, Não, viu? tudo bem. Ó, e aqui, o meu home office é muito engraçado. Acho que eu vou fazer até um livro. Porque senão, é o dia que a Ana Maria vai dar aula, aí tem furadeira, já teve até britadeira aqui no andar. Você acredita? Eu tive que cancelar uma reunião do PIBIC, porque eu disse, eu não consigo nem falar direito, que dirá para as pessoas ouvirem, né? Mas assim, é dia da Ana Maria. E a defesa do TCC da Aline, meu Deus, olha, é aquela coisa, Ana Maria vai trabalhar no computador, então vamos fazer barulho. Ai, Jesus, esse meu home office, só Jesus. Então, vamos lá. Então, a temática do nosso seminário TCC hoje, metodologia científica do TCC, por onde começar. E aí, nesse por onde começar, tá justamente essa parte introdutória, que vocês vão ter uma noção do que é realmente essa metodologia, a importância que ela tem, tá? Um trabalho com uma metodologia bem definida, quando você manda para um congresso, para uma revista, então eles não têm nem o que corrigir, porque está tudo bem definido. Então, quando diz bem definida, é porque não falta informação. E isso é muito importante, tá? E aí eu quis mostrar para vocês 2 livros, né, que a gente usa bastante na graduação para fazer as referências, que é esse livro de Servo e Bervian, que tem na biblioteca, né, só que eu acho que deve ter no formato digital agora, eu acredito que tem um PDF, tá? Mas tem alguns livros de metodologia que você consegue baixar na internet sem problema nenhum. Como o de Gil, né? Eu trabalho com pesquisa aplicada na turma de administração, e aí eu consegui baixar esse livro para os alunos começarem, né, o entendimento sobre a disciplina. E aí eu trouxe eles porque eles são muito citados, tá? Para explicar, para justificar alguma classificação que você faz na metodologia, mas tem outros tão bons quantos, né? Tem Marconi Lakatos, tem Sampieri, que é um livro novo que eu até usei muito na minha tese, e ele também é muito bom. Então, assim, cada vez mais, né, os autores estão se aprimorando. E aí, antes, né, de realmente chegar por onde começar, a gente primeiro entender o que é metodologia científica, né? O que esse nome grande ele quer dizer. Então, nada mais é do que estuda os caminhos do saber. Então, método, caminho, logia, estudo e ciência, saber. Então, você vai justamente delinear justamente os caminhos que você vai precisar seguir para chegar ao resultado. Então, o saber, a sua pesquisa, né? Então, você detalha esses caminhos para chegar num resultado que vai ser justamente esse saber. Então, o método científico surgiu como uma tentativa de organizar o pensamento para se chegar ao meio mais adequado. Então, você alinha a sua metodologia, né? Você coloca as etapas de forma concatenadas, né, com lógica e com um método, né, com um caminho que é possível chegar, porque também você não adianta você inventar, encher linguiça, dizer que vai fazer coisas que você, na verdade, a sua própria natureza da pesquisa, ela não consegue comportar. Então, você tem que realmente entender a natureza da sua pesquisa para você trilhar os caminhos que você, com esses caminhos trilhados, você consegue chegar a um resultado, tá? E aí você traz esse resultado como um saber científico. E esse saber científico, ele é e deve ser público, né? Porque você vai publicar
né? O fato de você já fazer essa defesa, ela já é pública, né? Qualquer pessoa na universidade, se for nesse formato remoto, né? Se tiver o link da sua defesa, qualquer pessoa pode assistir. Se for presencial, qualquer pessoa vai assistir. Então, você vai publicar um saber, que esse saber vai ser publicizado, né? As pessoas vão ver, vão entender a sua pesquisa. E se você pretende publicar, mais pessoas vão estar conhecendo a sua pesquisa. Então, ela tem que estar muito bem definida. Até para ela ser aceita num congresso, numa revista, o trabalho como um todo ele tem que estar bem escrito. E a metodologia, com certeza, é um item a mais que deve ser bem escrito para realmente não ter volta e não ter problema em publicar, certo? Até aqui, tudo bem, pessoal? Tudo certo? Ok. E aí, esse saber vai culminar justamente onde? Na pesquisa. A pesquisa que você vai desenvolver para vocês terminarem a graduação, a pesquisa que vocês vão desenvolver, por exemplo, em um projeto de pesquisa, em um projeto de extensão, se vocês pretendem fazer um mestrado, então, vocês vão viver fazendo pesquisa no ambiente acadêmico. Então, a metodologia vai servir para justamente esse saber ser justamente a pesquisa que vocês vão desenvolver. Então, ela é um conjunto de ações propostas para encontrar a solução para um problema. Lembrando que aqui, problema não é problema no termo problema, como a gente acha que é algo negativo, que é algo ruim, e sim problema como um pontapé inicial para você pesquisar, né? É uma questão norteadora que você faz para poder você desenvolver a sua pesquisa. Então, é uma problemática, na verdade, não no termo problema de coisa ruim, né? Mas uma problemática de uma coisa que você quer solucionar, né? Você vê que aquilo ali não tem respostas, não tem solução, então você vai pesquisar, você vai ao encontro do saber para resolver essa problemática, né? E tem que ter como base procedimentos racionais e sistemáticos, porque justamente racional, porque aqui no desenvolvimento de uma pesquisa não tem achismo, né? Tudo você tem uma teoria que respalda o que você está dizendo, né? Tem autores renomados na área que vão justamente respaldar a sua pesquisa, dar base à sua pesquisa, e sistemático, porque quando você delineia as etapas da metodologia, você está tendo uma sistematização do desenvolvimento da sua pesquisa. Então, ela precisa realmente ser dessa forma, direta, clara, objetiva, sem espaço para divagações, né? E essas divagações, elas não são cabíveis na pesquisa científica, porque todo conhecimento científico ele tem que ser testado, ele tem que ser comprovado, seja na forma quantitativa como qualitativa. Você tem que realmente chegar a um resultado e dizer, e explicar e justificar o porquê desse resultado. Então, você está fazendo uma comprovação, né? Mesmo que seja uma justificativa, uma explicação com base nos autores, mas você está justificando, você está explicando. Então, não tem nada de você imaginar coisas, inventar coisas. Então, a pesquisa científica não cabe esse tipo de comportamento. Por isso que ela tem um procedimento racional e sistemático. Certo? E a pesquisa ela é realizada quando se tem um problema e não se tem informações para solucioná-lo. Então, é aquela problemática que eu falei, aquele pontapé inicial, né? Você quer analisar satisfação, você quer analisar comportamento organizacional, você quer analisar liderança. Então, é uma problemática que está em volta desses temas que você quer justamente achar uma resposta. E essa resposta, de acordo com os autores, vem por meio de uma solução. Não é que você vai resolver o mundo, né? Mas essa sua solução vai responder justamente à sua problemática. Certo? Até aqui tudo bem, pessoal? E aí... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não? E aí tem umas explicações, né? Por que se fazer pesquisa, né? Porque as duas questões norteadoras de responder essa pergunta é o seguinte: razões de ordem intelectual e de ordem prática, né? Você faz pesquisa para ampliar o conhecimento
numa visão intelectual, vocês têm um interesse em ampliar o conhecimento, então você tem um interesse de ordem intelectual, ou também você pode ter um interesse de ordem prática, de realmente pegar aquela pesquisa e resolver uma questão prática, né, no ambiente que você vai desenvolver, seja numa empresa, seja numa instituição, seja na universidade. Então, você pode optar por desenvolver uma pesquisa que você só tem interesse em conhecer mais o assunto, né? É uma pesquisa de fundo teórico, né? E o objetivo dela justamente é ampliar essa teoria, aí a gente denomina ela como uma pesquisa básica, ou você quer que ela, além desse conhecimento, né, você quer que ela realmente explique uma determinada situação de ordem prática, né? Uma situação lá, naquele caso que você está estudando. E aí, nesse objetivo seu, você tem interesse em fazer uma pesquisa aplicada, porque você vai pegar aquela pesquisa lá e você vai aplicar em prol de um resultado, né, de uma solução para aquela sua problemática. E aí você pode pensar nessas duas justificativas para por que eu vou fazer pesquisa? Não, porque eu quero ampliar mais o conhecimento, eu quero desenvolver uma teoria, ok, é uma pesquisa básica. Ou eu quero pegar esse conhecimento já existente e, atrelado à minha pesquisa, eu quero aplicar de forma prática em um caso específico. Então, é uma pesquisa aplicada. Lembrando que o curso de vocês está no departamento, né, que a gente faz parte, eu, a professora Cibele, Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. Então, geralmente as pesquisas têm essa ordem prática, mas não quer dizer que você não possa fazer uma pesquisa básica só para ampliar o conhecimento, uma pesquisa mais teórica, né, que o fundo dela, o objetivo dela, não é nenhuma aplicação de ordem prática, tá certo? Ok, pessoal? Ok, professor. Até agora tudo tranquilo. Está em português bem claro. Obrigada, Lúcia. Gente, ó, esse negócio que você me botou, né? Vocês respondem que a professora perguntar. Assim, a gente já está acostumado, né, Sibeli? E eu brinco com os alunos, gente, assim, a gente conversando com os professores, né? Parece uma sessão, né, espírita, porque você faz. Vocês estão me ouvindo, né? Tem alguém aí? E os alunos não respondem. Mas, passo por isso todo dia. Hã? Todo dia. De terça a sexta eu passo por isso. E agora com essa história de ensino híbrido, com o ensino médio é pior ainda. Uhum. Porque eles simplesmente não dão cabimento a você, não. O fundamental ainda interage, mas o médio tá nem aí para você. Você é uma porta falando. Parece que está falando para as paredes, né, Lúcia? Mas é assim mesmo. Então, vamos lá. E aí, para essa pesquisa, claro, como tudo que você desenvolve, né, você precisa planejar, tá? O planejamento para uma pesquisa científica, ele é essencial, porque você tem uma lógica no que você está fazendo, né? Então, pesquisa científica, a necessidade de encontrar esse saber requer umas etapas. E já justamente nessas etapas que você consegue, lá na frente, descrever qual a sua metodologia, né? Então, ela está planejada porque, ao final, se almeja um objetivo. Vocês lá no projeto, todo mundo aqui fez o projeto, né? Do TCC? Teve alguém que não fez, entendeu? Se matriculou na disciplina e não fez projeto, mas é a bem minoria. A maioria, todos fizeram o projeto. Pronto, então já estão matriculados para defender esse semestre, né? Pronto, então vocês lá na seção 1, na introdução, vocês colocaram o objetivo geral, específicos e o problema de pesquisa, né? Porque você, naquele início ali, você está fazendo o planejamento da sua pesquisa. A partir do momento que você tem um objetivo a ser atingido, você começa a se planejar e a planejar a sua pesquisa para que você consiga atingir, certo? Então, é desejável que uma pesquisa científica preencha os seguintes requisitos. A existência de uma pergunta que se deseja responder. E essa pergunta fica lá na parte introdutória mesmo, porque você está contextualizando o tema e você escreve de uma forma que você culmina nessa pergunta, nessa pergunta que você quer ter uma resposta. E onde é que você vai ter a resposta dessa pergunta? Com o seu resultado. E aí, lá na conclusão, você vai colocar que a sua pergunta
foi respondida, a pergunta de pesquisa foi respondida e como ela foi respondida, né? Então, você diz assim, olha, lembra lá no início que tem uma pergunta, pronto, ela foi respondida assim, 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 e eu consegui atingir o objetivo dessa minha pesquisa, né? A elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à resposta, e aqui entra justamente esses passos, a descrição dos passos seguidos na metodologia, tá? Então, quando você descreve esses passos, você tem um rigor metodológico, né? Porque as pessoas vão acompanhar na forma de leitura os passos que você seguiu. Então, você fez primeiro isso, depois isso, e tem uma lógica de acontecimentos, tá? E a indicação do grau de confiabilidade na resposta. Então, tanto para uma pesquisa qualitativa como para uma pesquisa quantitativa, ambas precisam, tipo assim, mostrar que elas são confiáveis, que, na verdade, você realmente, numa pesquisa quali, você fez uma entrevista, né, você conversou com as pessoas, você chegou a um resultado. Então, como é que a gente mostra isso numa pesquisa qualitativa? Quando você lá no resultado transcreve, né, a resposta. Então, assim, prova, ou quando você coloca como anexo, desculpa, pessoal, como você coloca como anexo, um roteiro de entrevista que você seguiu, as etapas que você seguiu para chegar a esse entrevistado. Então, tem também, e deve ter na pesquisa Quali, métodos para mostrar, dizer, olha, realmente eu fiz essa pesquisa, realmente eu entrevistei essas pessoas, tá? Para não ter a deturpação dos dados, né? Que infelizmente tem algumas pessoas que chegam a esse ponto, né? Mas porque querem o caminho mais fácil, mas isso não deve ser feito, né? Você não deve inventar respostas, você não deve aumentar as respostas dos respondentes, então você tem que realmente mostrar o que foi obtido. Ah, professora, mas eu não concordo com o que a pessoa disse, porque eu trabalho na empresa e não acho isso. Beleza, você é pesquisador, você não pode alterar a resposta de uma pessoa. Isso não se faz numa pesquisa científica. Tá? E na forma de pesquisa quantitativa, aí que você consegue mostrar a confiabilidade, porque você tem os testes estatísticos que você utiliza, você mostra o grau de confiança, então você vai seguindo as etapas de toda a sequência estatística que mostra realmente que você tem uma pesquisa confiável. Tá? Então, tanto para uma pesquisa quali como para uma pesquisa quanti, esse grau de confiabilidade ele é necessário para não estar sendo colocado em dúvida o resultado que você encontrou. Beleza? Beleza. E aí, justamente, basicamente são 3 fases, né? Fase decisória, fase construtiva e fase redacional. Essa decisória que vocês já passaram por ela, você justamente mostrar o seguinte, né? Que você definiu o tema, você contextualizou esse tema, você fez a definição de toda uma problemática e chegou à pergunta de pesquisa, ao problema de pesquisa. Então, é uma fase de decisão, porque nesse momento você pode, né? Nesse momento de contextualização, você pode mudar alguma coisa. Então, você ainda está iniciando a pesquisa, então você consegue ter esse poder de decisão muito mais acertado, né? Porque é nesse momento crucial. Por isso que a primeira parte é tão difícil de fazer, né? Porque é o pontapé inicial. Então, depois que você está por dentro do tema, você já teve bastante leitura, porque não adianta você chegar, eu vou escrever a seção do meu TCC, vou sentar lá no computador. Aí fica lá a página em branco do Word e você lá. Não sai nada. Por quê? Porque, por exemplo, se eu quero falar sobre liderança, se eu não tiver lido os autores que tratam sobre liderança, eu não vou conseguir escrever. Então, eu preciso ler, ter uma base de leitura teórica boa para eu poder chegar num Word, começar a pensar e começar a contextualizar esse meu tema. Então, vocês precisam atentar para a leitura, né? Quanto mais ler, isso eu desde pequena minha mãe dizia, né? Quem muito lê, bem escreve. E isso também acontece no TCC. Quando a gente vê aqueles TCC quando a gente participa de banca, né? Bem escrito, né? Com uma linguagem simples, não precisa ser uma linguagem rebuscada, não, mas é uma coisa que
você tem um entendimento, né? Os parágrafos, eles têm uma conexão, um link, então você sabe, você deduz, né, que a pessoa leu bastante sobre aquilo ali e conseguiu escrever. E até no fato de você fazer o referencial, mesmo que você coloque a citação dos autores, mas elas têm que concordar, né? Senão fica um samba do crioulo doido. Então, até no referencial tem que ter uma lógica de conversa. O referencial, na verdade, é uma conversa entre os autores. Então, tem que ter uma lógica. É como se tivesse, por exemplo, eu, Cibele e Lúcia, eu falando aqui de pesquisa, a Cibele começa a falar de uma receita de bolo. Então, né, a gente tem que... É como se fosse uma conversa dos autores que tem também uma lógica. Tá? Para não ficar o samba do crioulo doido. Quem não conhece a música, se pegar a letra, vai ver que não tem coisa com coisa. E aí a fase construtiva, justamente, é quando você tem um plano de pesquisa e execução. E aqui tem justamente, entra, né, tanto a questão do referencial teórico, quando você faz uma construção teórica do tema, né, se respaldando nos autores, como tem a fase justamente das etapas, né, de construção da sua metodologia. Então, aqui você já tem mais encorpado justamente o andamento da sua pesquisa. E a fase redacional, que vai ser justamente a análise, né, de tudo que você encontrou, dos resultados que você encontrou, e principalmente a análise dos resultados, você vai precisar pegar esse resultado encontrado e confrontar com a teoria. Por isso que tem aqui essa fase redacional, porque você, enquanto pesquisador, você tem uma ação necessária nessa fase, porque você vai colocar justamente os resultados encontrados com o confronto com a teoria que você já citou, você fez um referencial teórico, então aquilo ali não fica lá para encher linguiça, não. É porque você vai precisar dessa base teórica para explicar o seu resultado. Por isso que essa fase redacional, eu, enquanto pesquisador, vocês têm uma ação maior, né? Você entra realmente na pesquisa e escreve com as suas palavras, porque você está justamente analisando um resultado e confrontando com a teoria. Certo, pessoal? Isso que o Sibeli falou, descrever algumas falas, né? Você não precisa descrever toda a entrevista. Lembrando que o TCC de vocês é um artigo, tá? Assim, eu sempre falo aos meus alunos transcrever falas-chave, né? Falas importantes que vão realmente dar uma boa redação na sua análise dos dados, certo? Então, não é para transcrever tudo. Não tem também espaço para isso, porque, por exemplo, teve uma entrevista na minha tese que durou 2h30, então não tinha nem como, de uma pessoa só, eu fazer toda a transcrição, né? Então, vocês realmente têm um poder de síntese e colocar falas principais, né, que vão dar um respaldo nessa fase redacional. Ô, Ana, a gente tem alguns estudantes que fizeram seu projeto, que já é quase o artigo, mas é só o projeto. Então, tudo aí visto na carapuça, porque fizeram o projeto com 18 páginas, com 20 páginas, não tem ideia. Digo, minha gente, ou vocês vão cortar, ou vocês vão partir para a monografia. E cortar é a pior parte, né? Por isso que já estão todo mundo aí, que diga assim, nem fizeram a coleta, e já estão... E são 25 páginas, né? Gente, olha, e como o Sibeli falou, cortar é mais difícil do que colocar, viu? Você não tem ideia, não, como é. Realmente, o poder de síntese de vocês tem que ser bem articulado nesse momento, tá? Até pela opção de ser um artigo, né? Dá até pena de cortar, dá. Você diz, eu escrevi tão bonitinho, né? Oh, meu Deus, mas aí passando, tem que cortar. E aí, gente, eu trago para vocês uma questão importante que Gil traz, das qualidades pessoais do pesquisador, né? Vocês todos são pesquisadores, estão desenvolvendo uma pesquisa, a maioria já fez um projeto e vão defender, se Deus quiser, até em dezembro, né? Acho que é em dezembro as defesas. Então, vocês têm que atribuir na postura de vocês essas qualidades que Gil traz como importantes para qualquer pesquisador. Então, conhecimento do assunto é como eu falei, leitura, tá, pessoal? A gente só conhece um assunto quando a gente lê. Quanto mais lê, mais o conhecimento sobre aquilo ali a gente vai ter, sobre essa temática, né? Você está tratando de uma temática, você não precisa ler
o mundo todo, mas você tem que ler e entender, por exemplo, sobre liderança, sobre comportamento, quem são os autores principais? Como é que você vai escrever sobre isso e você não sabe quem são os autores principais que tratam sobre isso? Então, é leitura. Como é que a gente sabe quem são os autores? Quando a gente começa a ler. Tá? Leitura é fundamental para qualquer pesquisa científica. Curiosidade, né? Porque é uma questão assim, você tem que mostrar interesse, então você tem uma temática que você se interessa em estudar, então você se sente curioso para estudar essa temática. Criatividade, né? Porque aí você vai pensar em algo diferente, né? Você vai ler o que o pessoal veio estudando, né? Então você vai propor algo realmente com uma contribuição diferente, né? Uma contribuição para a área de você secretariado, uma contribuição para a temática. Então você também pode mostrar essa criatividade, né? Também no TCC, não é só coisa de tese, tá, pessoal? Não tem TCC, e essa criatividade pode ser na forma de contribuir, como a sua pesquisa vai contribuir para o curso, para a temática. Integridade intelectual, né? Porque aí tem essa postura ética que o pesquisador tem que ter, de realmente colocar os fatos que foram encontrados, então não tem invenção, não tem você não inventou nada, não criou nada, não aumentou nada. Então, realmente, a sua pesquisa ela tem uma ética a ser desenvolvida, então ela deve seguir essa ética. Atitude autocorretiva, né? Porque você vai corrigir, né? E o orientador junto com você, então, você escreve, você acha lindo de morrer, mas não está condizente com a temática. Então, você, em várias fases de toda a pesquisa, você consegue fazer essa correção, né? De perceber que você pode ou melhorar alguma coisa ainda dentro dessa fase da pesquisa. Uma sensibilidade social, né? Até para entender o próprio ambiente que você vai pesquisar, as pessoas que você vai analisar, né? Essa sensibilidade de não exigir das pessoas uma resposta certa, que você considera que é certo, né? Um cuidado ao procurar as pessoas para fazer essa pesquisa, porque, na verdade, ninguém é obrigado a responder nada, mas você tem uma sensibilidade com esse público que você vai pesquisar, né? Se você fizer uma pesquisa assim com as pessoas. Uma imaginação disciplinada, que Gil diz, né? Você pode até pensar em algo novo, contribuir com alguma coisa nova, mas tem que ter uma coerência, né? Uma disciplina de execução e uma coerência naquilo ali, tá? Perseverança e paciência, né? Isso é fundamental. Então, vocês imaginam nas pesquisas na área de saúde, na área de biomedicina, né? Que eles têm um experimento, que eles têm uma maturação, que eles têm um tempo para acontecer. Então, essas duas qualidades aí são essenciais. E para a gente, na nossa área de ciências sociais aplicadas, também, porque, assim, você não pode atropelar as etapas, né? Você tem que esperar, né? Você tem que analisar. Então, assim, requer uma paciência que, quando você está bem planejado, você não atropela as etapas, né? Você tem a sessão 1 bem encaminhada, a sessão 2, então você está seguindo o fluxo sem atropelar, né? É diferente de um aluno que, por exemplo, vai defender em dezembro, em novembro começa a pensar na primeira sessão. Então, é uma paciência que ele não vai ter, porque ele vai ter que terminar logo para poder defender. Então, paciência para você planejar, né, as etapas que você vai seguir. Então, eu sempre oriento assim, por partes, né, quando eu estou orientando. Primeira sessão 1, finalizou, vamos para a sessão 2, então não adianta, professora, eu já quero fazer logo a entrevista. Não, tenha calma, vamos fazer logo o referencial, vamos fazer a metodologia, e assim a gente segue o script. E confiança na experiência, né? Nessa experiência, professora, não tenho experiência prática, mas ele fala aqui na experiência até da leitura que você tem, né? Porque quando você acha alguma coisa no resultado que não condiz com a teoria, você está com a experiência de falar sobre isso, né? A teoria trouxe uma coisa, o resultado mostrou outra, então você tem um poder de redação para dizer, porque eu tenho experiência nas leituras e o resultado encontrado não condiz com a teoria, por isso, por isso, por isso. Isso é experiência na pesquisa. E quando você faz a sua pesquisa, aí que essa experiência é aflorada. Quando você está numa banca, né? Você pode estar extremamente nervoso, isso é normal, tá? Você pode ficar gaguejando, isso é normal, dar um branco, isso é normal. Mas se foi você que fez a pesquisa, se a pessoa perguntar, naquela parte ali, você quis dizer o que com isso? Você sabe responder. Nesse resultado aqui que aconteceu isso, você sabe como responder, porque você tem experiência na sua pesquisa. Foi você que fez.
então você sabe exatamente o que tem a melhorar, né, o que está bom e o que pode ser possivelmente uma pergunta numa banca. Então, porque você tem a experiência, porque foi você que fez, tá? Quando o aluno, que a gente sabe que isso acontece, compra e não faz, né, e tá lá o negocinho prontinho para defender, na defesa a banca já percebe, porque tem coisas da pesquisa que ele não sabe responder. Por quê? Porque não foi ele que fez. Ele decorou uma parte e... Uhum. Não, mas justamente, mesmo dando esse branco, Jéssica, como foi a sua pesquisa, foi você que fez o TCC, você desenrola, entendeu? Diferente de uma pessoa que está nervosa e ainda está mais nervosa porque comprou, digamos assim, um TCC, né? Então, eu já presenciei isso na outra universidade e, assim, é lamentável, né? Porque fica claro para a banca que a pessoa não fez o trabalho, né? E a gente não quer que isso aconteça, tá? Isso não é a forma correta de se proceder. E aí tem esses aspectos iniciais, né? Que vocês já fizeram isso na seção 1 do projeto. Definiram a área, né? A área de secretariado, seja empreendedorismo, seja consultoria, enfim, vocês já definiram a área, o tema, o problema e os objetivos. Vocês já fizeram tudo isso, né? Então, são esses aspectos iniciais que são necessários para qualquer pesquisa, tá? E aí tem essas fases, né? Que você tem uma etapa geral, que vocês justamente já fizeram isso, né? Já formularam um problema, né? Para alguns que são uma pesquisa quantitativa, já fizeram uma hipótese, também lá na seção 1, né? E aí esse momento aqui da fase da metodologia é justamente de coletar os dados, analisar, né? E justamente fazer toda a fase redacional. E tudo isso aqui faz parte da metodologia, dos passos que você seguiu e precisa seguir para ter a pesquisa, o resultado da sua pesquisa, tá? Então, de forma mais detalhada, a primeira coisa que o tema do seminário de hoje é por onde começar, metodologia, tá? Metodologia científica TCC, por onde começar. De uma forma bem direta e detalhada, a gente começa primeiro classificando a pesquisa. E aí você tem que dizer o tipo de estudo e explicar o porquê, né? Então, se você disser que a sua pesquisa é qualitativa, você tem que dizer o porquê que a sua pesquisa é qualitativa. Não basta só citar quali. Sim, mas por que é quali? Por que é quanti? Porque é um estudo de caso. Então, quando você classifica pelos tipos de pesquisa, você consegue nortear a banca, o leitor ou um revisor de um artigo, né? Que você está dizendo, a minha pesquisa tem essa área, tem esse objetivo, tem essa temática, então ele é classificado assim. E aí você justifica o porquê que é um estudo de caso, o porquê que é uma quali, o porquê que é uma quanti, então você precisa classificar. Esse é o primeiro momento da metodologia, a classificação da pesquisa. E aí aqueles livros iniciais que eu mostrei, eles ajudam nessa classificação, como também outros muito bons de metodologia, tá certo? Então, essa é a classificação. No capítulo 3, metodologia, a primeira coisa que você tem que fazer é classificar a sua pesquisa. Até aqui tudo bem? E aí, a gente classifica... Oi? Não pode testar? Tá certo. O espírito do além. E aí, como é que a gente faz essa classificação, tá? A gente classifica quanto aos objetivos, né, que vão ser os fins dela. Qual é o fim dela? O objetivo a que ela quer chegar. A gente também classifica quanto à abordagem, a natureza dela. Então, quando você está lá na seção 1, que a gente não chama capítulo, né, há muito tempo, a BNT é seção. Falar nisso, Sibeli, eu soube hoje, tu viu que a BNT parece que tirou etial, agora é a partir de 6 autores? Tu soube disso? Eita, soube não. Assim, foi uma conversa no WhatsApp do meu esposo, que ele faz doutorado, mas parece que vai ter essa atualização da BNT, eu não sei se já tem, que o etial vai ser agora a partir de 6 autores. Eita, lá vai a gente, porque a maioria dos trabalhos tem 4 autores. É lá vai a gente botar o nome de todo mundo.
E o etial já estão mais limpo, né? Pois é, mulher. Tu imagina cinco nomes de autores lá na citação. Uó, né? Pois é, uó. Mas aí tem que, como diz, né? Tem que Confirmar, analisar né? a fonte, É. viu? Se tu souber de alguma coisa, tu me fala. E aí, quanto à abordagem, justamente a natureza, né? Qual é Oi. Quem levantou é a Alessandra. Pode falar, Alessandra. Professora, só falou do etial aí. Eu peguei um artigo que ele só tem o nome do ator principal. Tem o nome do ator principal e tem etial. E aí, como é que a gente faz, se não tem o nome dos outros autores? Mas aí você diz o quê? Você pegou um artigo. Isso. Não, se você for fazer, por exemplo, se for Santos etial, você tem que referenciar Santos etial. Você não tem como. Agora você vai olhar lá na referência Santos etial. Na ABNT, tanto no texto como na referência, a gente usa o etial. Na APA, que é uma normatização internacional, você coloca no texto lá o nome do povo tudinho, né? E aí, no segundo momento que você usar, por exemplo, Santos, Souza, Silva, 5 nomes, certo? Se você usar a primeira vez no texto, você coloca o nome dos 5. Depois, você coloca o etial. E na referência, você coloca o nome dos 5. Isso para a APA. Para a BNT, Alessandra, se você está pegando a referência à fonte original é de Santos etial, você tem que referenciar Santos etial. Certo. Não precisa você saber quem é esse povo, né? Porque o etial não é a partir de 4, então você tem que botar Santos etial. Certo, obrigada. E aí, de nada, é diferente do APUD, né? Você sabe que APUD é citação de citação, e para um artigo não é tão interessante, a não ser que você use nos autores clássicos, né? Por exemplo, o autor clássico de inovação é Schumpeter. Schumpeter tem referência de 1970. Eu não tenho referência original de Schumpeter, mas aí eu não uso APUD. O que é que eu faço? Eu pego autores que tratam a obra de Schumpeter. Aí, por exemplo, tem um autor que é Oliveira, que a vida dele foi estudar a obra de Schumpeter. Então, eu cito Oliveira. E aí é Oliveira etial, certo? Então, assim, se for etial, Alessandra, você continua no etial, pela BNT, tá certo? Respondi? Sim, professora, obrigada. Cadê a tua, hein? Arthur tá na casa da avó. Tá bom. Tá pra lá brincando. Que acho que se abusou. Não, ele não paga quieto, não, é mexendo em tudo. Uhum. E aí, quanto à abordagem, né, essa natureza vai ser justamente se ela é quantitativa ou qualitativa. Então, essa natureza dela, ela está mencionada, né, desde o momento que você faz a seção 1. E aí você confirma se vai ser uma pesquisa quanti ou uma pesquisa qualitativa na metodologia. E quanto aos procedimentos, né, que vai ser os meios, aí aqui você vai dizer se é uma pesquisa bibliográfica, se é um estudo de caso, se é um levantamento, tá? Então, você tem vários procedimentos, né? Você não precisa que sua pesquisa sejam todos os procedimentos, tá? Ela vai ser só aqueles que são pertinentes à sua pesquisa. E aí, quanto aos objetivos, né, aos fins, ela vai ter justamente só a possibilidade de ser de 3 tipos: exploratória, descritiva e explicativa. Tá? E aí eu não vou detalhar tanto, porque vocês vão ter momentos mais pontuais, né? Mas a exploratória é quando você vai em campo, né? Quando você vai entrevistar uma pessoa, você vai aplicar um questionário, então você vai realmente explorar aquele ambiente, né? O nome exploratória, quando você vai explorar aquele ambiente de estudo. Descritiva, quando você vai precisar descrever, né? Então, perfil demográfico, descrever histórico da empresa, descrever um histórico de comportamento, de liderança. Então, você está descrevendo as características daquele ambiente de estudo, daquele grupo de estudo. Então, é uma pesquisa descritiva. E explicativa é quando você justifica, né, o que você encontrar, né? Toda a parte teórica lá que você encontrar, todo o encaminhamento que você conseguir encontrar ali, você está fazendo uma explicação teórica, né? Então, aí você classifica ela como uma pesquisa explicativa, porque você vai justificar o porquê daquele comportamento. E aí entra como uma pesquisa explicativa. Eu não vou detalhar tanto, tá? Porque eu sei que essa parte hoje seria só essas noções gerais. Quanto à abordagem que eu falei, né, que ela pode ser quantitativa ou quali, também vocês vão ter seminários mais específicos.
Mas aí a gente sabe duas coisas importantes. Qualitativa seria uma natureza subjetiva, né, quando você tem o olhar do pesquisador, né, de forma subjetiva, né, a interpretação do pesquisador, e a quantitativa quando você usa métodos estatísticos para chegar ao resultado. E aos procedimentos que vão ser os meios, né, como eu falei, eles podem ser, só Gil traz 11, né, mas pode ter outros autores que trazem outros tipos, mas aqui você vai classificar como uma pesquisa bibliográfica, né, porque aí você usou material. Então, geralmente, toda pesquisa de TCC é uma pesquisa bibliográfica, porque utilizou materiais disponibilizados na internet, né? Ou uma pesquisa documental, quando você pega documentos da empresa que esses documentos, eles não foram analisados ainda por nenhuma pesquisa, ele não foi publicado ainda em momento nenhum, então são documentos, como é que eu posso dizer? Um terminozinho assim, assim, sem tratamento nenhum, né? Então, por exemplo, é uma resolução, é uma norma de conduta, né? Se você quer analisar satisfação, comportamento, então é algo que ainda não foi trabalhado, não teve nenhuma análise sobre aquele material, nem na pesquisa, nem na empresa, nem publicado, né? Nenhum trabalho analisou aquele material. Então, você está analisando, é uma pesquisa documental. Isso a gente vê nas pesquisas, né, que usam dados históricos, né? Então, eu quero estudar o governo de Getúlio, né? Então você vai se basear em documentos, né? Documentos que talvez não tenham recebido ainda tratamento e você está analisando naquele momento. Uhum. Seria uma pesquisa documental. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Tudo certo, né? A netinha, né, Lúcia? A mãe desceu para pegar um documento lá embaixo, aí ela veio logo para o colo, né? Aí quando a mãe chega, leva ela de volta. É verdade. E aí pode ser, né, também uma pesquisa experimental, quando você realmente precisa, né, pegar um grupo de pessoas ou uma situação e estudar e fazer um experimento, e analisar as variáveis, né, e avaliar o comportamento antes e depois. Então, isso é uma pesquisa experimental. Uma de levantamento, quando você envolve, né, a questão de você analisar um grupo de pessoas, né, de uma certa forma grande, para coletar informações e descrever justamente um comportamento, né? Você vai interrogar essas pessoas, então você faz um levantamento justamente do quantitativo dessas pessoas e começa a pesquisar. E aí, quanto aos meios, né? Um estudo de caso, uma pesquisa ex post facto, quando justamente você vai analisar aquele acontecimento, aquele experimento depois que ele acontece, né? Antes, não, por isso o nome diz ex post facto. E uma pesquisação, quando você faz uma pesquisa, que você, enquanto pesquisador, você interfere, né? Interfere enquanto pesquisador científico nos resultados. Então, você teve uma ação que vai justamente alterar aquele resultado, mas é uma ação não de manipulação, mas uma ação sua necessária que com certeza vai alterar. A gente vê muita pesquisação nas áreas de ciências humanas, né, na área de ciências sociais, que aí você precisa interagir junto com o resultado, e aí quando você interage, você altera esse ambiente e você está fazendo uma pesquisação. Oi, quem levantou a mão? Belle. Oi, Belle. Foi eu, Ana. Só um exemplo nessa questão da pesquisação, que um semestre desse, foi até uma orientação do professor José Ilme, que a aluna, ela selecionou alguns estudantes que estavam fazendo TCC, e eles realizaram algumas sessões de coaching. O objetivo, né, cada estudante define o seu objetivo relacionado ao TCC, e com essa sessão de coaching, será que alcançaram esses resultados? Então, entra nesse caso da pesquisação. Eles tiveram que fazer algumas coisas, e a partir daquilo ali, coletaram os dados, chegaram a uma conclusão de que o estudante alcançou ou não alcançou essas coisas, não é isso? Quando eles fazem parte da pesquisa, sim, uma pesquisação. Certo, pessoal? Até aqui tudo bem? Tudo certo, né? E aí, a gente falou da primeira etapa, tá?
a primeira etapa de classificar dentre esses 3 caminhos que eu falei, quanto aos objetivos, quanto aos meios e quanto à natureza. E agora você vai fazer a delimitação. E aí, essa delimitação, você vai dizer, sob liderança, eu vou focar nesse grupo, nessa empresa, nessa instituição. Você tá colocando a par do leitor que você vai estudar um caso, né? Um ambiente, uma empresa, uma instituição, a universidade, os alunos, os professores, é um grupo, né? Do geral todo, você vai pegar e analisar uma parte disso, né? Que faz parte dessa temática. E aí você, quando começa a delimitar, você começa a trazer para o leitor, tá, sobre liderança, mas ele vai estudar liderança com gestores, né? Ou liderança, ele vai analisar do ponto de vista dos funcionários. Então, você começa a nortear o leitor para dizer, não vou estudar todo mundo, eu vou estudar esse grupo aqui, tá? É justamente na delimitação. E aí, uma das coisas que você coloca, além desse grupo que você vai analisar, dessa unidade de análise, é justamente qual instrumento que você vai usar. E aí você pode detalhar, né? Se vai ser uma observação simples, né? Ou você só observa e não interfere. Se for participante, justamente vai combinar com o tipo lá de pesquisação, né? Porque é uma observação participante, você está interagindo. Então, quando você classificar como uma pesquisação, e você diz agora que é uma observação participante, então essas informações casam, tá certo? E aí você vai dizer também se vai usar questionário, se esse questionário é fechado, é aberto, é estruturado, é semi-estruturado, né? Se vai ser um roteiro de entrevista, professora, eu não vou usar questionário, eu vou usar um roteiro de entrevista. Aí você também informa quando você delimita essa unidade de análise, se vai ser empresa, instituição, universidade, gestor, professor, aluno, você delimita esse grupo que você vai estudar, e aí você diz, eu vou estudar professores, beleza, eu vou usar que instrumento para analisar eles? Aí você começa a elaborar e identificar que instrumento é esse. E aí, pessoal, deixa eu só ver aqui. Pronto, a entrevista. Se for entrevista, né? Se vai ser estruturada, semi-estruturada, não estruturada. Estruturada, né? Quando são perguntas que você não pode mudar, tá? Tá lá a pergunta e a pessoa tem que responder, você não pode alterar a pergunta, né? Tá estruturada lá. Geralmente a gente usa semi-estruturada. Por quê? Porque quando a gente faz uma pergunta, às vezes o respondente ele não entende, você reformula a pergunta para que a pessoa entenda, né? Então, a gente pensa nisso quando a gente trabalha com pessoas que têm um grau de instrução menor, né? A gente tem que ter o cuidado de trazer a pergunta o mais claro possível. Então, para que eu vou estudar? Eu vou levar uma entrevista super estruturada, super formada lá, padronizada? Não, se a pessoa não entender. Ainda mais porque eu sei que esse grupo tem um grau de instrução menor. Então, eu preciso adequar o meu instrumento a esse grupo que eu já delimitei, qual é, para justamente eu conseguir ter uma resposta correta, né? As pessoas dizem, eu não sei responder. Imagina, eu não vou responder porque eu não sei, não entendi a pergunta. Então, não, né? Vamos pensar sempre numa entrevista semi-estruturada, quando for o caso. Oi, Alessandra. Professora, quando a pesquisa é qualitativa, o questionário só pode ter perguntas abertas ou pode conter fechadas também? Assim, Alessandra, o entendimento é que sejam abertas, tá? Porque perguntas fechadas, por exemplo, quando você usa uma escala de Likert, que é de concordância de 1 a 5, você perguntar, você é satisfeito no trabalho? Sim ou não? Não tem como você estar fazendo uma análise de uma resposta sim ou não, né? De um concordo ou não concordo. Então, o ideal é que o instrumento acompanhe a natureza da pesquisa, tá? Porque justamente é a parte subjetiva que você vai analisar, né? A partir daquela resposta. Então, se você coloca um questionário, não é que na pesquisa quali não pode usar questionário, pode, não é só entrevista, não. Mas aí as questões têm que ser abertas, porque a pessoa tem que ficar à vontade, porque você vai analisar aquilo ali. Se você botar uma pergunta fechada, sim ou não, concordo ou não, como é que você vai analisar? Aí, por isso que na pesquisa Quant, né, um questionário fechado desse sim ou não, concordo ou não, é fácil e é trabalhado, porque você joga no software, o software que vai analisar esses números. E você vai só confrontar com a teoria.
Então, se eu quiser usar tanto aberta como fechada, eu posso usar os dois métodos, qual e quanti? Pode usar os dois métodos. Aí tem que ver a natureza da sua pesquisa, né? Conversar com o seu orientador para ver se realmente cabe uma pesquisa quali e quantitativa. Certo. Obrigada, professora. Nada. Tem professor que considera que só é quali, né? A natureza dela é quali. Aí você segue a orientação do seu orientador. Tá certo? Lembrando que quantitativa tem que usar técnicas estatísticas, tá? Até porque o sim ou não, quem vai conseguir analisar, trazer um resultado é a técnica, é uma correlação, é uma regressão, né? Como é que você vai analisar estatisticamente sim ou não? Então, é jogando no software que a gente consegue ter essa análise. Ou até uma estatística descritiva mesmo, com desvio padrão, né? Moda, mediana, a gente consegue também trabalhar uma pesquisa quant na estatística descritiva, certo? Vocês já pagaram estatística, né? Uhum. Todo mundo, né? Beleza. E aí a documentação, lembrando que eu falei lá da pesquisa documental, então se você diz lá, classifica como pesquisa documental, aqui você tem que dizer que documento é esse, né? De que forma ele vai ser trabalhado, ou seja, na pesquisa documental ou na pesquisa bibliográfica, né? Quais foram as fontes que você utilizou. E aí você começa aqui a mostrar uma verdade tão grande que ninguém questiona, sabe? Porque justamente você está dizendo, ó, e aí você vê que a classificação da pesquisa vai estar sempre concordando quando você delimita ela, né? Então você está tendo uma linha de raciocínio às etapas, ó. Ela é pesquisação porque a observação é participante. E assim segue o roteiro. Certo? Até aqui tudo bem? Uhum. E aí, justamente, né, você vai dizer aqui de fontes primárias, se foi um questionário, né, se foi uma entrevista, ou quando é uma pesquisa documental, qual foi o documento que você vai analisar que não teve um tratamento analítico ainda, então você vai descrever. E nos secundários vai ser justamente, né, o que você encontra na internet, que você está analisando, que você está buscando para a sua pesquisa, quando você caracteriza ela, quando você classifica ela como uma pesquisa bibliográfica, tá? Então, você mostra esse instrumento, que ele tem uma base de fontes primárias ou fontes secundárias, e aí você explica que fontes são essas. E aí a gente vem aqui para uma questão, né? Eu disse lá que na delimitação, que o grupo eu vou estudar vai ser os gestores da empresa tal. Beleza. Aí aqui você diz, né? Quantas pessoas você está entrevistando, né? A empresa tem 100, você vai entrevistar as 100? Não. Por quê? Porque a gente parte para uma questão seguinte, o universo é o todo, tá, pessoal? Então, não é obrigado você estudar o todo. Então, por exemplo, eu quero estudar todos os professores do DCSA. Tu sabe quantos são, Sibeli? Uns 80, uns 100? Não sei, eu acho que ela precisou sair. Então, por exemplo, eu quero estudar todos os professores do DCSA, que é o departamento da gente, né? São 80, então você quer estudar os 80, então você está estudando o seu universo todo, tá certo? Beleza, então isso não tem problema nenhum, você está dizendo que o total de pessoas é 80 e você vai estudar as 80 pessoas, vai ter resposta das 80. Mas você diz, não, mas taca a molecha, vou entrevistar 80 pessoas ou não, no meu TCC não cabe, né? Muita gente para ter resultado. Então, eu vou fazer uma amostra, que vai ser justamente parte desse universo. Então, por exemplo, 30 e poucos. Então, por exemplo, eu quero estudar os 30 professores. Beleza? Então, eu estou usando todo o universo de professores e vou analisar todos eles. Mas aí eu acho muito, eu não quero estudar os 30. Então, quando eu digo que eu não quero estudar os 30, eu tenho que dizer na pesquisa, na metodologia, que eu utilizei uma amostra, uma parte desse pessoal. Então, se tem 30 professores, eu quero só o quê? 10. Então, eu coloco que a amostra vai ser, né, parte desse universo. E aí, como com a pesquisa qualitativa, a gente sempre orienta que a amostra você descreva como uma amostra não probabilística por acessibilidade, porque justamente dos 30 professores, 10 se dispuseram. Então, você tem um acesso a 10 respostas. E aí, quando é uma pesquisa quanti, aí você tem que fazer uma amostra probabilística, né? Você calcula, porque, por exemplo, uma pesquisa quanti, né, tem 2.000 funcionários.
Uhum. E aí, isso mesmo, Sibeli, acessibilidade é um critério. E aí, por exemplo, eu vou estudar uma empresa que tem 2.000 funcionários. Eu não vou entrevistar e fazer questionário com 2.000, vou fazer uma amostra. Então, se a minha pesquisa é quant, essa amostra ela tem que ser probabilística, porque ela vai, por meio do cálculo lá, ela vai dizer, ó, de 2.000 é confiável, é importante, é necessário você analisar 100 ou 200, né? 10%. Então, assim, na pesquisa quant, essa amostra você tem que mostrar que ela foi calculada. Então, ele está dizendo que 200 pessoas é suficiente para a sua pesquisa. E na pesquisa quali, você diz, né, usando o critério de acessibilidade, que dos 30, do universo dos 30, você teve acesso a 10 respostas. Mas precisa trazer isso para o leitor, né? Para ele entender que de tantas pessoas você conseguiu tantas. Tanto na pesquisa quali, como na pesquisa quant. Certo? Certo, minha gente? Eu não estou vendo, não, mas deixa eu olhar aqui para ver se eu vejo a cara balançando. Tá tudo certo, né? Eu não vi as duas carinhas que estão balançando. Pior que a gente balança, eu pensei que a professora estava vendo. Aí eu tenho que baixar a apresentação para ver vocês assim. Aí tem agora, né, a parte não menos importante que você vai dizer, usei um questionário, usei uma entrevista. Sim, como é que eu vou analisar isso? Com base em quê, né? Com base em que técnica eu vou analisar, né? Porque são as técnicas de análise. E aí a gente tem técnicas para análises qualitativas e quantitativas, né? E essas análises vai depender justamente da natureza da sua pesquisa. Então, uma análise muito utilizada na pesquisa quali é uma análise de conteúdo, né? E na pesquisa quant são várias, depende do objetivo, do objeto da pesquisa. Correlação, né? Regressão. Então, você tem o uso de uma técnica estatística e você vai analisar essa técnica e aí você vai descrever exatamente. Eu tive uma aluna na outra universidade que ela estudou qualidade de vida no trabalho em 3 campos da universidade lá no Rio Grande do Norte. E aí ela fez a pesquisa, lembrei, né, Alessandra? Ela fez uma pesquisa quali quant, que ela teve a parte subjetiva das respostas nas entrevistas que ela analisou, então ela fez uma análise de conteúdo dessas respostas, e ela aplicou um questionário com questões fechadas, e ela usou uma técnica estatística de análise fatorial. E qual foi a ideia dela de usar essa técnica? Porque a teoria trazia 8 dimensões, né, do autor que ela ia utilizar, e ela queria, na técnica estatística, mostrar qual a dimensão que influencia mais. E aí ela teve a parte para entender o contexto numa pesquisa quali, que ela fez as entrevistas, e teve para justamente dizer qual a dimensão que influenciava mais. E a técnica estatística era que dava esse suporte para ela. E aí, então, ela fez análise fatorial, e ela diz isso na metodologia, e ela analisa justamente, você tem que dizer aqui na análise, como é que você vai analisar aquele instrumento, como é que você vai analisar aquele questionário, aquela entrevista, aquele documento, como é que você vai analisar, tá? Então, não basta fazer, usei um questionário. Sim, aí fica as perguntas lá, a resposta lá, e como é que você vai analisar isso? E aí eu estou falando agora, uma técnica bastante utilizada na quali, análise de conteúdo, análise interpretativa, né, análise de discurso em alguns casos. Então, assim, vai depender muito da natureza da sua pesquisa, do que você classificou ela, tá? Por isso que essa delimitação, ela vem depois da classificação, porque ela tem que acompanhar a classificação que você colocou, tá certo? E aí tem o confronto dos resultados com a teoria, tá? Então, o referencial teórico lá, ele tem, não é para encher linguiça, não é para dar trabalho para vocês, não, é porque você precisa confrontar o resultado com a teoria. E isso, minha gente, todo professor orientador fala, a banca também fala, então não é uma coisa que a gente, Ana Maria está inventando moda, Sibeli está inventando moda. Não, pessoal. É uma coisa que é da pesquisa científica. Porque de que adianta você colocar esse resultado se não tem uma teoria que respalda isso e você não confronta? Aí, por isso que é a apresentação e discussão dos resultados. Porque para apresentar por apresentar, você coloca lá 50% concorda, 50% discorda. E, como diz o Matuto, e o queco, né? Esse queco você justamente justifica com base na teoria.
E aí depois vem a conclusão, né? Que já vem lá na conclusão também do resultado, né? Porque você conclui o resultado para não ficar aquela coisa solta, né? Você analisou e conclui para depois você chegar lá e na conclusão realmente concluir o trabalho e dizer que atingiu o objetivo assim, o objetivo específico foi assim, respondeu a pergunta de pesquisa, então você realmente fecha o entendimento da pesquisa. É importante, depois do resultado, você fechar o entendimento daquela sessão do resultado para você depois ir para as considerações finais, porque aí você vai concluir a pesquisa como um todo. Até aqui, tudo bem? Deixa eu procurar a cabecinha. Tudo bem, professora. É complexo, mas está tudo bem. Tudo certo. E aí, alguns aspectos a considerar que eu gosto de trazer para vocês, tá? Não distorcer os dados para confirmar os resultados. Então, a gente não altera resultado, tá? Se, eu trabalho na empresa Google, né? Eu acho as mil maravilhas, tudo bem, é 100% satisfação. Isso é o que eu acho. Eu trabalho lá, eu me sinto a rainha da cocada. Aí eu faço uma pesquisa para confirmar o que eu acho, né? Todo mundo está satisfeito. E dá lá 90% satisfeito. Não, mas eu não concordo com isso, não. Aí não é para distorcer. Você tem que analisar os dados conforme eles apareceram, né? Os fatos aconteceram. Então, não cabe você mudar um dado para dizer, não, realmente, tá vendo lá, a empresa Google lá é boa. Não, você tem que realmente mostrar. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque, às vezes, um resultado negativo é um resultado. Não é culpa sua se 90% estão insatisfeitos. Paciência, isso é culpa da empresa, isso é problema da empresa. Você vai dizer, de 1.000 funcionários, 900 funcionários estão insatisfeitos. Então, assim, quando o resultado, digamos assim, dá negativo, é ruim para a empresa, mas não é um problema da sua pesquisa. Não é um problema seu enquanto pesquisador. Por quê? Porque você analisou o dado que você encontrou. Se o dado foi insatisfação de quase 100%, esse é o dado que você vai mostrar. Certo? Então, não distorce para ficar bonitinho para a empresa. É por isso que o ideal é que a gente não mencione o nome da empresa na metodologia. Eu vou estudar a empresa Google, eu vou estudar o Alpargatas, eu vou estudar a Mizuno. Não. É uma empresa do setor calçadista, é uma empresa do setor tal. Por quê? Porque se der uma coisa ruim de resultado, a imagem dela está sendo colocada à vista, né, à amostra. Aí, quando ela liberou para fazer a pesquisa, né, com certeza ela não quer que o nome dela seja associado a algo negativo. Então, o ideal é quando você não precisa, na verdade, numa pesquisa científica, você não precisa dizer, eu fiz na empresa Alpargatas. Não, você pode dizer, eu fiz na empresa do setor calçadista. Tudo certo, tá? E aí, assim, com a descrição, com a caracterização, a gente pode chegar à conclusão que foi lá, mas você em momento nenhum falou, tá certo? E até tem algumas empresas que pedem o anonimato, né? E aí você tem que respeitar também, tá certo? Referir as perspectivas divergentes, então, é justamente isso. Algo que não seja que você considera como ideal, como certo, você também tem que colocar. E aqui, principalmente com autores, quando você está lá no referencial, né? Você não vai só colocar fulaninho Santos, Silva, Souza, acham tudo a mesma coisa, né? Você pode também trazer para essa discussão fulaninho que não concorda com aquela teoria, que discorda de algum ponto. Então, como é uma conversa entre os autores, cabe também divergências de opinião, divergências de percepções, tá? De forma concatenada. Não é só todo mundo amém, amém, pronto. Não, pode ter um autor que discorde de determinado ponto, e aí você também traz para o referencial. Citar as fontes, né, pessoal? Então, isso aí não tem nem o que falar, né? Vocês sabem o quão é perigoso o plágio e é crime, tá? Então, citar realmente. Professora, eu achei um questionário massa, de um TCC massa lá de fulaninho, lá do Rio Grande do Norte. Beleza. Coloca lá, o questionário utilizado foi de fulano. Você não precisa inventar a roda. Você não precisa dizer, fui eu que criei, sem ser. Então, se você acha um questionário que é
é adequado para a sua pesquisa, você só vai adaptar algumas coisas, não tem problema, pessoal. O problema é não citar a fonte. Então, professora, eu posso usar um questionário que já tem publicado, já foi na pesquisa? Pode. Aí você coloca na metodologia. O questionário utilizado foi adaptado de fulano. Você está citando da onde o questionário é. Tá certo? Agora, quando você cria as perguntas, quando você faz o roteiro de entrevista, aí claro que não precisa disso, tá? Não alterar ou descontextualizar as citações, né? E também dos autores, né? Quando você faz uma citação indireta, você não altera, você explica com as suas palavras. Então, não altera ou coloca coisas que o autor disse sem ser, tá? Isso não pode acontecer. Não citar diretamente obras não consultadas, né? Então, assim, não cabe isso, você tem que realmente citar quem você utilizou, tá? Não adianta você colocar lá, usei Bellarmino, porque o sobrenome dele, Sandra, eu estou vendo aqui, tá? Usei Bellarmino, mas você leu, mas em momento nenhum você usou o que Bellarmino citou. Então, não tem como colocar uma obra que você não usou, tá? Você só realmente cita os autores que você utilizou. Mas eu gosto lá de ver a referência com 20 referências. Você usou todas? Não. Então, você só realmente referencia quem você usou. Não permitir que convicções fundamentais interfiram no processo de investigação. Por quê, pessoal? Porque você, no momento que está fazendo a pesquisa, mesmo que você faça, por exemplo, na sua empresa, você tem uma empresa, você faz lá, você tem que se afastar enquanto pesquisador para não interferir nos dados, tá? Então, você não vai colocar na fase redacional a sua convicção que você acredita, porque você está analisando um resultado que não é oriundo seu, não foi você que foi entrevistado, foram outras pessoas. Então, se a pessoa disser lá, isso aqui para a gente não é tão comum, mas nas áreas de filosofia, sociologia, que tem questões polêmicas, como aborto, como essas questões evangélicas, culturais, de religião. Então, quando se estuda esse tipo de coisa, a sua convicção, ela não pode entrar na pesquisa, né? Por mais que você não acredite naquela religião, mas você está estudando ela, acredite naquela filosofia de pensamento, mas tem que estudar aquilo ali. Então, não adianta você colocar o que você acha, o que você considera, porque você não vai alterar os dados. Quem levantou a mão? Ninguém levantou, não? Ixi, Maria, já estou vendo coisas já. Tá? Porque no processo de investigação, se você não é uma pesquisação, então você não mexe naquilo ali, você só observa, mesmo sendo um ambiente que você seja a sua empresa. Se você analisar a sua empresa e você tem 1.000 funcionários, você vê que 90% estão insatisfeitos, então, mas eles estão insatisfeitos porque não querem trabalhar. Você não vai colocar essa informação porque a empresa é sua. Isso é uma convicção sua e não uma convicção do resultado, certo? E realizar uma boa revisão bibliográfica, né, minha gente? Porque vamos pensar em referências atuais. Se você quer publicar esse TCC em referências de autores de artigos nacionais e internacionais. Professora, mas eu não sei ler inglês, não. Bota lá no Google. Fulaninho disse isso, está em inglês? Bota lá no Google. Tenta entender o que fulaninho disse. Hoje em dia, infelizmente, né, não pode ser uma barreira o fato de você não ler inglês, entender inglês, né? Tem tradutores à torta e à direita na internet para você fazer uma tradução. Tem um artigo bem interessante, mas está em francês. Eu não leio francês. Isso não é justificativo. Você pega, coloca num tradutor, traduz bagunçado, traduz às vezes sem, mas alguma coisa você consegue entender daquela fonte. E aí você não usa a PUD, né, e consegue referenciar. Então, citações recentes geralmente a gente diz, né, de 5 anos para cá. Então, por exemplo, eu vou falar de inovação. Eu não vou fazer citação de um artigo de 1980. Eu tenho que fazer citações mais atuais. E aí, nacionais e internacionais. Oi, quem falou? Quem levantou a mão? Maria Jéssica. Sobre essa questão de usar referência que é em outra língua, né? Eu estava fazendo um artigo, que é para finalizar o projeto agora de pesquisa, e aí eu estava querendo informação, e aí eu encontrei
eu encontrei em um trabalho, né? E aí eu queria ir direto na fonte. Só que quando eu cheguei para pesquisar lá, tinha em várias línguas, mas não tinha português. Então eu tive que me virar com as outras línguas que tinha. Uhum. Aí eu cheguei a citar um trabalho em inglês, que tinha em inglês, e teve outro trabalho que eu citei que estava em espanhol. Uhum. E aí, assim, o espanhol é mais próximo, então a gente tem aquela coisa de umas coisas a gente vai identificando, e aí pesquisando e colocando, a gente coloca até no Google mesmo, a gente consegue traduzir. Uhum. O inglês já é mais complicado para algumas pessoas, né? Eu também não tenho muita facilidade, não, mas como eu tinha feito um curso antes, então facilita um pouco na compreensão, né? Uhum. Então, essa questão de a gente saber línguas, a gente procurar entender mais, ajuda a gente a sair daquele universo que fica limitado, de certa forma, quando a gente não compreende, pelo menos um pouco, outras línguas, a gente fica limitado a pesquisas apenas na nossa língua. Então, quando a gente compreende um pouco já em outra língua, a gente consegue expandir o horizonte e pegar referências que podem ser até mais inovadoras para a pesquisa brasileira, né? Porque pode ser que outras pessoas não tenham visto essa referência e não tenham pegado ela para citar. Então, acaba que você inova no seu trabalho nesse processo. A gente sabe que o estudo de línguas também não é uma coisa acessível. Tão acessível assim, você ter um certificado não é uma coisa tão acessível, mas assim, dá para a gente ter um pouco mais de noção hoje em dia com o YouTube mesmo. Eu estava até vendo um curso, eu fiz uma semana de francês, né? Não é muita coisa, não, mas a gente vai pegando as informações, a gente vai vendo vídeo no YouTube, então vai ajudando a gente a compreender um pouco mais e a gente expandir mais o horizonte da gente. E é interessante, Jéssica, você falar em expandir, porque justamente expande o conhecimento também. Então, tem muita obra boa que é fora, que é internacional. Então, assim, eu não vou citar fulaninho porque eu não consigo ler o inglês. Não cabe hoje mais esse tipo de comportamento. Sem contar que as revistas hoje, nacionais, estão querendo os artigos em inglês. Então, nego, velho, tem que correr atrás. Eu estava olhando para essa referência que eu peguei é de uma organização de cooperação internacional. Então, cooperação internacional, né? E era relatório deles, era uma coisa que, para o projeto que eu estava fazendo, era relevante, o que estava trazendo a informação ali. Então, eu tive que me virar de conseguir pegar aquela informação e citar, porque ia fazer uma diferença no trabalho. Com certeza. Então, eu tive que fazer lá e deu certo, atrás. Né? Eu fiquei muito satisfeita quando eu consegui encontrar essa informação e coloquei lá, porque você fica, nossa, olha só, eu peguei um trabalho internacional, precisei, né? Então, é muito bom isso, a gente sair e procurar mesmo, de sair nos sites e sair mesmo procurando a informação. Não tem aqui, não. Vamos ver aqui nos sites internacionais mesmo, para ver se a gente acha. E até no site tem a opção de traduzir alguns deles, né? O relatório em si é mais difícil, porque é em PDF. Mas o site em si já tem a função da gente traduzir. Então, já facilita nisso também, né? A gente localizar. E aí, só lembrando dessas fontes, né, principalmente internacionais, se atentem a fontes científicas, tá? Trabalhos científicos que estão respaldados pela teoria, nada de blog, nada de Wikipédia, mesmo em inglês, tá, pessoal? Nada de bate-papo, nada de fulaninho lá, então, assim, fontes científicas, tá certo? Eu acredito que mais para frente alguém trabalhe mais essas fontes com vocês, como pesquisar, mesmo nesse período remoto, a gente consegue baixar os artigos no portal CAPES, né? Periódicos CAPES, né? Vocês com o login e senha do Cigar conseguem baixar. A biblioteca tem vários tutoriais explicando. Então, assim, eu estou na pandemia e não posso fazer nada. Pode. Pela internet você pode fazer muita coisa e pegar as fontes científicas, tá? E aí, uma coisa aqui, para finalizar, que eu trago para vocês, é a linguagem, tá, pessoal? Que para uma pesquisa, o ideal é sempre usar verbo na terceira pessoa, né? Porque você coloca uma linguagem impessoal, né? De forma culta, né? Formal, sem gírias e abreviações e essas coisas que a gente fala no dia a dia, né? A gente tem que ter uma linguagem mais formal. Mas, por exemplo, você usa a linguagem pessoal, em dizer meu projeto. Não, o projeto, este projeto,
eu considero, não, considera-se, percebe-se, né? Mesmo sendo seu, a gente sabe que é seu, foi você que fez, mas você não usa o eu na linguagem, tá? Então, é o presente trabalho, a pesquisa realizada, então você sempre coloca uma linguagem impessoal. Uhum. Isso. E tem o portal Periódicos CAPES, sabe? Que tem o SPEL, que tem artigos também muito bons, e vocês conseguem acessar gratuitamente. E com o login do CIGAR, tem artigo que é pago, mas pela rede da universidade, com o login do CIGAR, vocês conseguem baixar. Então, é pegar realmente essas fontes internacionais. Certo, pessoal? Então, aqui eu concluo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que não tenha trazido pavor com a metodologia e pânico, mas é assim, todo o processo, em todo o TCC, você tem que ter essa sequência de etapas e entender realmente, e aí você consegue ter um bom trabalho, que quando você submete, quando você defende, professora, eu não quero mandar para canto nenhum, eu só quero terminar o TCC. Beleza, a banca não vai embromar com a sua metodologia, porque ela está bem estruturada. Certo? Agradeço a oportunidade e fico à disposição. Professora Ana, muito obrigada, de verdade. A metodologia sempre é o calo no sapato da gente, né? Inclusive para a gente que tem experiência, faz vários artigos. Quando a gente manda para uma revista, sempre vem alguém que traz uma olhada do tipo, faltou você dizer isso, né? Por mais que a gente detalhe. Então, é natural vocês terem essa dificuldade e vai diminuindo a dificuldade. Semestre passado a dificuldade era muito maior, vocês lembram, né? Eu lembro, não esqueci, não. Então, agora a dificuldade de vocês vai diminuindo, né? Então, a professora Ana hoje ela trouxe, assim, um panorama geral. Vocês já conseguem dizer, a minha pesquisa vai ter isso, não vai ter aquilo, né? Isso aí já é muito bom. Para quando a gente seguir mais para frente, vocês começarem, de fato, a trabalhar em cima disso. Então, quando vier o professor falando de pesquisa qualitativa, você já sabe, a minha é qualitativa, vou prestar atenção, vou pegar meu questionário, vou pegar minha entrevista. Não, minha pesquisa é quantitativa, minha análise de dados vai ser isso. Então, vocês começam a delimitar, né? A professora Ana, ela foi muito clara, uma linguagem, assim, muito acessível, e o bom é alguns termos que a gente utiliza muito corriqueiramente na comunidade científica, o APUD, e eu perceber, vocês entenderem o que ela está falando, isso é o melhor, né? Vocês sabem o que é o APUD, então eu sei que vocês entenderam o que é o APUD, como fazer essas citações, e isso é muito bom, porque, de fato, é uma coisa que está valendo muito a pena, né? Vocês estão aproveitando esse momento para aprender ainda mais e fazer com que o TCC de vocês seja, de fato, aprovado, porque a gente não tem intenção, nem enquanto banca, nem enquanto professor de disciplina, nem enquanto coordenador de curso, reprovar vocês, nem reprovar em projeto, nem reprovar em TCC. Agora, para isso, a gente precisa ter uma qualidade mínima, né? Então, professora Ana, muito obrigada de verdade. A senhora sempre dá um show, sempre colabora com a gente nesses seminários. E os meninos lhe exploraram bastante hoje, não foi? Foi bom. Foi ótimo. Querem comentar alguma coisa, minha gente? Ou perguntar também, né? Não, professora, acho que ficou bem claro.